darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, do norte ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, bem de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquele lugar antes era Luz. E fez Jacó um voto, dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem que eu faço, me der pão para comer e vestido para vestir, e em paz retornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo, quanto me deres, certamente te darei o dízimo, diz a palavra do Senhor. Deus eterno, Deus glorioso, nós te louvamos, te agradecemos, nos prostramos diante de ti, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo também a nossa dependência de ti. Queremos, Senhor, pedir a tua bênção, a revelação, a rema, a palavra que será ministrada nesta noite ao coração dos teus filhos. O Senhor venha desatar sobre nós uma unção. O Senhor venha preparar o ambiente físico, o ambiente geográfico, o ambiente espiritual nesta montanha, neste lugar. Que o Senhor possa enviar anjos para batalhar as batalhas que nós não alcançamos, para tomar este lugar, meu Deus e meu Pai, num raio de alguns quilômetros, anulando toda a maldição, toda a sentença sobre este lugar, toda a herança, todo o pacto maldito, e que se estabeleça aqui neste lugar a tua presença, que se estabeleça neste lugar aqui a aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa desatar o nível de glória, o nível de unção que está reservado para esta noite. Que haja, ó Deus, uma impartição de glória, que haja, ó Deus, um empoderamento da tua graça. Pessoas que estão aqui serão embriagadas, serão tomadas numa dimensão como nunca antes. Os níveis são os níveis elevados, são os níveis da unção extrema, são os níveis do sobrenatural. Obrigado, meu Deus, por este momento, pela vida de cada um dos que aqui estão. Nos guarda, nos dê saúde, guarda a igreja que ficou lá embaixo, os irmãos, a família, que o Senhor esteja cuidando, que os anjos do Senhor sejam enviados, ó Deus, para ministrar a cada um dos teus filhos. Nos dê a revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esta passagem do capítulo 28 de Gênesis nos relata uma história na vida de um moço que era neto de um patriarca chamado por Deus, cujo nome era Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, Deus revela o chamado de Abraão e se revela a Abraão. Daí, a partir do capítulo 20, se cumpre a promessa em Isaque, o filho de um milagre. E nos capítulos seguintes vem o fruto de uma semente na vida de Jacó, se cumprindo também uma promessa que estava na vida do avô. Passou pelo pai e chegou ao neto. Isto nos ensina que existem algumas bênçãos que elas são geracional. Assim como Moisés falou no livro de Êxodo que tem algumas maldições que vai à terceira e à quarta geração.
Em contrapartida, ele diz que há umas bênçãos, que elas são geracional, que vai até 1000 gerações. Então nós vemos um homem chamado Abraão que andou com Deus, e Deus quis se revelar a ele. Depois nós vemos um outro que se chamava Isaac, e Deus quis se revelar a ele. Aquilo passou de pai para o filho. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela for mais velha não se desviará. Então se cumpriu a herança, o legado espiritual. Isso nos ensina uma grande verdade, que nós precisamos inculcar aos nossos filhos os valores eternos, valores espirituais. A experiência dos pais deve ser a experiência dos filhos. A comunhão dos pais deve ser a comunhão dos filhos. E aí nós vemos a vida de Jacó. Fazia parte de uma promessa que veio, como foi brincado aqui nessa noite, de um útero que carregava 2. Parece que tudo está falando no mesmo sentido profético. Isaac, Abraão casa, a esposa era estéril, Sara. Isaac casa, Rebeca era estéril. Deus faz um milagre e traz uma bênção dupla. 2 nações, 2 promessas. E aquilo também, de certa forma, gerou um conflito. Gerou uma disputa dentro de casa. Diz que um era mais amado pelo pai e o outro era mais amado pela mãe. Meu Deus. Havia, de certa forma, algum tipo de preferência. Isso é um problema, é uma bênção, mas termina sendo um problema. Isso terminou trazendo conflitos espirituais. Os irmãos conhecem o que Jacó fez para ganhar a bênção antecipada, se apropriar com jeitinho para herdar aquilo que estava sobre ele. O Senhor já havia dito que o menor, o Senhor já havia dito que as 2 nações seria importante e grande, mas o que nasceria por último seria maior do que o que nasceria como primogênito. Deus já havia demarcado, estabelecido. Mas aí no meio dos arranjos, no meio das situações, o texto diz que houve um momento quando Jacó usurpou a primogenitura e tudo foi descoberto. Chegou um momento que não tinha mais ambiente dentro da casa. Chegou um ambiente insustentável dentro da família, que alguém teve que pegar descendo. Alguém teve que abrir mão do conforto da família, do aconchego dos pais, do convívio, da parentela, do resguardo, da proteção, do cuidado. E de repente, por causa dessa precipitação, Jacó teve que sair errante um determinado dia, para livrar a sua vida, para salvar a sua vida. E o texto diz que o irmão dele, quando descobriu, queria matá-lo. Tamanha fúria, tamanha maldade no coração. E o texto diz que em uma determinada ocasião ele é despedido de casa e sai errante. O chão saiu dos seus pés. Aquele momento em que saiu da casa dos pais e saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Alguém poderia dizer assim: acabou. Alguém poderia dizer assim: a família foi destruída. Alguém poderia dizer assim: esse menino não vai dar nada. Alguém poderia dizer assim: agora só espera a morte no meio desse deserto. E o texto diz que uma determinada hora, exausto, cansado, aflito, quem sabe no seu limite, ele, no ápice da sua do seu afã de procurar um lugar, o texto diz que já o sol se pôs, a noite estava adentrando, ele toma então uma pedra, coloca como travesseiro, tal como as moças aqui. Parece que tudo está dentro do contexto nosso. E ele usa uma pedra como travesseiro, e no meio do deserto ele tem um sonho, e aquele sonho, abre-se uma cortina, uma porta, um portal espiritual naquele lugar, e de repente ele tem uma teofania, uma revelação sobrenatural se estabelece sobre ele no meio do deserto. E eu aprendo aqui que no meio das nossas crises, no meio das nossas dores, das nossas decepções, dos nossos conflitos, quando chegamos no nosso limite, quando achamos que ninguém está por nós, quando achamos que tudo chegou no fundo do poço, quando nos sentimos em total desamparo,
quando nos sentimos sem recurso nenhum, Eita Deus. é o momento do agir de Deus em nosso favor. Aleluia. Quando nós chegamos nos nossos limites, é um convite, uma oportunidade para que a graça, a maravilhosa graça de Deus possa nos encontrar. E às vezes Deus nos arranca do meio da parentela, nos arranca do meio do conforto, nos arranca no meio da segurança, arranca as nossas moletas e nos coloca num deserto, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa trabalhar, para que o plano dele possa crescer em nossa vida. Aleluia. E onde achamos que é o fim, onde as pessoas sentenciam que é a nossa destruição, é exatamente o momento, o lugar onde Deus faz o reviravolta. É o momento, é o lugar onde Deus marca uma virada na nossa vida. Quem Aleluia. em determinado momento nunca se sentiu como Jacó, desamparado, sem rumo, sem direção, quando uma notícia chegou que não aguardávamos, quando fomos forçados a tomar uma decisão que não estava no script, na agenda, e fomos de repente direcionados para um lugar que jamais imaginávamos na vida. Eita. E às vezes nos sentimos em total desamparo. E ali ele tinha apenas uma pedra como consolo, como travesseiro. Fala, Deus. E foi no meio daquele lugar, daquela situação bem rústica, bem improvável, que o texto diz que ele dorme e tem um sono, talvez um sono achando que não iria acordar mais. Talvez foi o pior sono que Jacó teve na sua vida, na sua experiência. Foi a noite mais difícil, mais amarga na vida daquele moço. Tinha promessa, era neto de um homem que tinha grandes experiências com Deus, era filho de um homem que em determinado momento viu o pai plantar e viu de repente, olha, o fruto crescer a 100 por 1 naquela terra dos filisteus. Eita, Jesus. Então eu Aleluia. fico imaginando naquele momento ele deitado sobre aquela pedra, e imaginando as experiências do avô, as experiências do pai, dizendo: e agora? Acabou? E agora? O que eu faço? Muitas das vezes nos encontramos nesse dilema. Muitas das vezes nos encontramos encurralados. Muitas das vezes temos essas perguntas também açoitando o nosso coração, saltitando o peito, na nossa alma, dizendo: e agora, o que vamos fazer? Eu aprendo aqui algo muito forte e trago aqui um gancho revelacional de Deus. Às vezes Deus pega Moisés no deserto e leva para o palácio. E às vezes Deus pega em casa e leva para o deserto. Eita, Jesus. Onde é o melhor lugar para ter o encontro com Deus? É o lugar que é marcado pela glória dele. Glória. Alguns tiveram um encontro com Deus dentro do banheiro. Outros tiveram um encontro com Deus na empresa. Outros tiveram um encontro com Deus na faculdade, como aconteceu nos Estados Unidos. Vários dias, aquelas pessoas sendo tomadas numa dimensão gloriosa. Outros têm um encontro com Deus no monte, alguns no retiro, outros na igreja, no congresso. Vários são os lugares que Deus pode tomar como plataforma da manifestação da sua glória. Do deserto ao palácio, do luxo ao refúgio, ao cemitério. Deus pode tornar um lugar de manifestação da sua glória. Não existe lugar pior que pareça, que não venha a ser o palco da oportunidade da manifestação da maravilhosa graça. Aleluia. E sabe o que eu acho aqui lindo, maravilhoso? É que Deus não conta com o tipo de amizade que nós temos para influenciar Ele. Deus não conta com o nível da conta bancária que nós temos, ou do cartão Black, para influenciar Ele. O tipo de roupa de grife que nós usamos, não, isso não importa para Deus. Ele gosta mesmo é de um coração contrito e humilhado. O salmista Davi diz que um coração contrito e humilhado Deus não despreza. E ali estava Jacó, esbagaçado, arrebentado como o bagaço de uma laranja, com o ego ferido, machucado. E Deus disse: é agora que eu te quero. Porque quando você estava cheio de manobra, enganando o pai, enganando o irmão, dando um jeito daqui e dali, eu não queria me manifestar e me revelar.
Mas quando você saiu de todas essas arapucas, dessas armadilhas, é agora o momento que eu quero me manifestar. Aleluia. Igreja, amados, Deus sempre tem um lugar para manifestar a sua glória. Aleluia. Glória Deus a sempre nos pega na esquina, na curva da nossa sabedoria, da nossa inteligência, da nossa esperteza, para trabalhar na nossa vida, para moldar o nosso caráter, para nos transformar de acordo com a sua vontade. E aí o texto bíblico diz que aquela noite, que talvez poderia ser a noite mais triste, a noite mais cruel, a noite mais terrível, foi a melhor noite da sua vida. Oh, glória a Deus. Na casa do Pai, ele não tinha experiência, mas no meio do deserto começou a ter experiências com Deus. Aonde parecia ser o fim, Deus se revelou dizendo: agora é uma nova história, agora é uma nova caminhada, agora eu vou mudar tudo. Quantas das vezes Deus entrou no calendário da nossa vida e marcou aquela segunda-feira, e marcou aquele janeiro, e marcou aquele dezembro, e marcou aquela época, aquela estação, aquela primavera tão difícil. E aí o texto diz que Deus se manifestou a ele. De que forma, pastor? Deus tem um jeito dele. Deus às vezes, como disse para Miriam e Arão, disse: olha, eu posso me manifestar em sonhos, eu posso me manifestar em Urim e Tumim, que eram as pedras do peitoral do sacerdote, eu posso me manifestar por profetas, mas eu posso também me manifestar face a face, como me manifesta Moisés. O que isto nos ensina? Que Deus, ele tem uma multifaceta de formas de se manifestar, de se revelar. E aí o texto diz que naquela noite Deus deu uma visão, o céu se abriu. Oh, que pedra era aquela tão gloriosa! Que mistério havia naquela pedra, pastor Renato? Que ele, no meio daquela situação, deitou e o céu se manifestou, foi favorável, foi benevolente. E o texto diz que ele teve uma visão, um negócio tão fantástico, tão espetacular. Ele via, contemplava uma escada. Aquela escada tinha ligação do céu na terra. E não era só isso. Para quem talvez só conhecia histórias de Deus, ele agora teve a oportunidade de conhecer Deus pessoalmente. Ele viu anjos, a manifestação teofânica, angelical. Os anjos subiam e os anjos desciam, os anjos desciam e os anjos subiam. E de repente desvendou o território espiritual sobre a vida daquele moço, daquele menino, daquele rapaz, daquele mancebo. E de repente o sobrenatural foi dado a ele de presente. Quantos aqui já tiveram experiência de contemplar anjos? Quem teve jamais esqueceu. A quem foi revelado jamais esqueceu como é glorioso. Os anjos, diz a Bíblia, que eles são ministradores que estão 24 horas no trono de Deus, mas também são ministradores que ministram em favor da igreja, em favor do seu povo, dos eleitos, da nação escolhida. E já desde o Antigo Testamento nós vemos a manifestação angelical. Se os anjos estavam ali, e os anjos pertencem à manifestação da glória de Deus, como Ezequiel fala na sua visão, então dá para entender, interpretar que aquele lugar estava tomado pela glória de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Quando ele despertou daquela teofania, daquela experiência, ele tirou um pulo, imagino eu. Porque o homem, quando tem um encontro com Deus, irmãos, o medo vai embora, as dúvidas vão embora, as fraquezas vão embora, as incertezas vão embora. E aquilo Deus estava dizendo para ele: eu estou marcando agora uma nova etapa na sua caminhada, na sua vida. E aí o texto diz que ele teve uma experiência, e aquela experiência ele processou da seguinte forma: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Este lugar não é outro lugar senão a porta dos céus. E disse: quão terrível é este lugar. Deus está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Como que o lugar se torna especial? É quando Deus está. Amém. Quando que o lugar se torna bom? É quando Deus está. Quando que o lugar se torna, irmãos, perfeito? É quando Deus está. Quando Deus está no casamento é uma bênção. Quando Deus está nos estudos é uma bênção. Quando Deus está nos relacionamentos é uma bênção. Quando Deus está na profissão é uma bênção. Quando Deus está no ministério é uma bênção. Amém, Jesus, aleluia. Tá bom, segura aí. Eita, Jesus.
E aquela experiência deu para ele uma certeza. Ele perguntou: o que é isso? Estava diante de um fato desconhecido, não sabia interpretar. E Deus teve que processar a revelação, porque era muito forte. Deus disse: olha, eu sou o Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaque. E a mesma promessa que eu fui com teu pai, eu serei contigo, com teu avô. Eu vou te levar de volta para a tua casa. Eu vou te guardar, não haverá nenhum perigo, você não vai morrer. E Deus disse assim: olha, eu ainda vou levar você de volta à casa do teu pai. Vou te guardar, vou te dar o pão, vou te dar o alimento. Eita Deus. Sabe o que Deus estava reforçando para ele? Você não vai morrer. A promessa e o legado que começou com os teus pais vai continuar. Glória Sabe o que eu a posso Deus. aprender, meus amados? As experiências dos filhos serão maiores do que as dos pais. Amém, Jesus. O que Deus se revelou a Abraão e Isaque estava muito aquém, distante daquilo que ainda seria revelado a Jacó. Quer que eu conte? A Jacó foi dado a revelação como patriarca que conheceu a Deus. Mas Jacó foi dado a experiência de formar a nação. O texto diz que quando Deus mudou o nome dele, Deus falou: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Israel, Deus estava dizendo: com os teus pais, com os teus avós, eu estava apenas identificando a semente, mas através de você, eu levanto 12 tribos, eu levanto 12 governos, eu levanto 12 nomes, que eles vão transcender as épocas e as gerações. No começo com teu pai e com teu avô, foi apenas de uma forma, mas através de você serão 12 príncipes. Eita Deus maravilhoso. E através dos 12 príncipes da tribo de Judá vem o remanescente, o Yeshua HaMashiach, o Salvador de Israel e do mundo. Amém. Às vezes a experiência dos pais projeta algo grande na vida dos filhos. Cuidado com o tipo de palavra que você lança sobre o seu filho. Cuidado com o tipo de situação que você determina sobre a vida dos seus filhos. Seu filho carrega um DNA de uma promessa maior do que aquilo que começou na sua vida. A cadeira talvez que você não vai sentar, o seu filho vai sentar. O oceano transatlântico que talvez eu e você não teremos a oportunidade de cruzar. Ou eu quero declarar uma palavra profética, ou eu quero declarar algo de Deus nesta noite. Eu quero declarar algo grande. Aqueles que virão como a semente, o remanescente, eles estarão cruzando as oportunidades maiores. Aquilo que não foi dado a nós, a geração que vem posterior a nós, os remanescentes, aqueles que estão na vanguarda, eles tomarão posse. Os nossos filhos não são para as drogas. Os nossos filhos não são para a prostituição. Os nossos filhos não é para a perdição. Os nossos filhos é um protótipo de Jacó. Eles carregam o DNA profético de governo, uma unção para as nações. Aleluia. E aí o texto diz o seguinte: quando ele se levantou, e aquilo veio como uma comida forte, igual que essa comida que nós comemos aqui. Algo que mexeu com as estruturas, que deu ânimo, deu direção, foi a bússola que ele precisava. O texto diz que ele então fez um voto com Deus. Ele disse: se de fato foi Deus que me visitou, se de fato foi o Senhor aqui nesta experiência gloriosa, eu quero fazer um compromisso. Deus já tinha falado, mas parece uma redundância. Deus se antecipou e disse: é isso que eu quero fazer. Mas escute, outro gancho revelacional. Toda experiência com Deus vai custar algo de nós. Eita. Toda revelação de Deus vai demandar um sacrifício da nossa parte, vai demandar uma obediência da nossa parte. Nenhuma revelação de Deus vem de graça. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, mais é demandado. Maior o nível de entrega da revelação de Deus, maior é a exigência de Deus. Lembra quando Deus deu João Batista para Isabel? Deus disse assim: Isabel, este menino no ventre é nazireu, narizeu, a mesma coisa. A partir de hoje, a cabeça dele não passa navalha. A partir de hoje, a cabeça dele não pode ser cortada. Não toma vinho, não toca em defunto. E você deve se consagrar. Ei,
Deus dá a revelação, Deus dá a bênção, dá o ministério, mas demanda uma santidade muito maior. Eita, Demanda uma obediência muito maior. Demanda uma entrega muito maior. Esta experiência que você está tendo aqui com Deus não vai te permitir descer lá embaixo e viver de qualquer forma. O nível de exigência de Deus a partir de hoje vai ser maior. O nível de entrega a partir de hoje vai ser maior. O nível de santidade a partir de hoje tem que ser maior. Fala, Jesus. Deus falou para Jacó: eu estou te dando um campo revelacional, mas e você? O que vai fazer para mim? Aí o texto diz que quando ele levantou, ele disse: já sei. Pega aquela pedra como travesseiro, levanta ela como uma coluna, e o texto diz que ele pega azeite, derrama sobre aquela pedra, Oh, aleluia. unge aquele lugar, consagra aquele lugar. E ele diz assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me vestir, se o Senhor me der isso e me der aquilo, eu vou fazer um voto aqui: de tudo que o Senhor me entregar, eu darei o dízimo. Eita, Deus. Agora eu pergunto: com quem que ele aprendeu a ser dizimista? Com a Pai. Eu fico imaginando o pastor Renato, que ele ouviu papai Isaac dizer: meu filho, sente aqui que eu vou contar algo empírico. O empírico era a tradição histórica que era passada de pai para os filhos. E aí de repente o papai Isaac diz: meu filho, uma certa veida, nosso avô, patriarca maior, foi numa emboscada para livrar o sobrinho. E 5 reis se organizaram para atrapalhar nossa família, para destruir. E seu avô era raçudo, seu avô era homem destemido, seu avô era homem de coragem, bravo, valente. Era alguém que não tinha sangue de barata. E aí ele, quando viu aquela situação, diz: eu vou. E ele se organizou com 300 e foi. Buscou o sobrinho. E ele, quando se encontrou com o rei, a autoridade suprema daquela região, chamada Melquisedeque, meu filho, o seu avô tinha um nível de comunhão, de obediência, de intimidade com Deus tão grande, que ele se prostrou diante daquele homem, daquela autarquia. E o texto diz, meu filho, que ele deu o dízimo, consagrou e entregou o dízimo dos despojos. Aleluia. E eu fico imaginando que Jacó via também o exemplo de Isaac, consagrando a Deus. Tem mais. O exemplo dos pais é a influência dos filhos. O exemplo dos pais é a vida dos filhos. Eita, Deus. Não existe melhor exemplo do que a vivência. Se seu filho vê que você é dizimista, eles serão provavelmente um grande dizimista. Se os nossos filhos perceberem que nós somos amantes da casa do Senhor, eles vão crescer amando a casa do Senhor. Se os nossos filhos perceberem que nós somos devotos da palavra, crentes do Senhor, a probabilidade é que eles sejam também servos do Senhor. Aleluia. Eles são esponja que vão absorver tudo em nós. Mas sabe o que eu acho mais interessante, pastor Hernandes? É que até então a gente não escuta, não vê, não conhece Isaac, Jacó, melhor dizendo, fazendo nenhum tipo de aliança com Deus. Mas no meio da dor, no meio do deserto, no meio do calvário, no meio do abandono, às vezes é o melhor lugar para nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus. Às vezes é o melhor lugar para nós recomeçarmos. Ele estava no deserto e era o melhor lugar para ele recomeçar. Eu costumo dizer na igreja que recomeçar não é uma tarefa fácil. Quem deixou de estudar 20 anos, 10 anos atrás, tem dificuldade de retomar os estudos, de sentar numa cadeira e voltar novamente. A mente é preguiçosa. Um relacionamento que foi trincado, estragado, é difícil os passos da restauração. Uma amizade que foi quebrada, trincada, é difícil de recomeçar novamente. Uma pessoa, quando volta numa empresa, ele tem dificuldade de recomeçar novamente. E ele estava ali tendo a oportunidade de recomeçar e de fazer tudo bonito. E aí o texto sagrado diz o seguinte, escute, aqui mostra a primeira experiência dele com Deus. A primeira experiência daquele homem com Deus. Ele levanta um altar. Mas espera aí, quem mostrou para ele e ensinou para ele levantar altares? Abraão, onde passava, levantava altares. Isaac, onde passava com Abimeleque, levantou altares. E aí no meio da prensa, da dificuldade,
é o lugar exatamente onde Deus quer que nós venhamos levantar altares de comunhão. O texto de Êxodo, capítulo 40, diz assim que o povo no começo do ano precisava levantar o tabernáculo. O altar da comunhão do tabernáculo precisava ser erigido.